O dicionário Lelo, ele trata o termo apocalipse como uma revelação divina e o adjetivo apocalíptico referente a algo difícil de compreender, algo obscuro, ok? Já o dicionário Webster's, ele já dá uma definição um pouco mais tendenciosa. Segundo Webster's, o Apocalipse é uma classe de escritos judeus ou cristãos que se acredita serem revelações dos propósitos divinos últimos para a humanidade. Uma revelação profética acerca do embate final entre o bem e o mal, se rimou deve ser verdade. No entanto, não é disso que se trata o nosso querido texto, o primeiro Apocalipse de Tiago. Esse texto fala de outra coisa. Fiquem comigo, nós vamos falar sobre ele agora. O tema do primeiro Apocalipse de Tiago é o sofrimento. São revelações do Mestre Jesus enquanto ainda encarnado, ou seja, antes do seu martírio e antes da ressurreição, acerca dos seus perrengues, né? acerca dos seus sofrimentos, do seu martírio. Num segundo momento, numa aparição pós-ressurreição, Jesus revela a Tiago sobre as perrengues que ele vai passar, sobre os mistérios da ascensão da alma e sobre como falar com os árcons. É um texto interessantíssimo. O primeiro Apocalipse de Tiago é o terceiro tratado do Codex 5 da Biblioteca de Nag Hammadi, e o título desse texto original é Apocalipse de Tiago. No entanto, um outro texto com o mesmo título foi copiado logo após este Apocalipse. Então, para diferenciar um Apocalipse do outro, convencionou-se chamar o primeiro Apocalipse de primeiro Apocalipse e o segundo de segundo Apocalipse de Tiago. É um texto muito danificado, principalmente na parte de baixo. Muitas linhas se perderam, mas é um texto que revela muitas coisas interessantes, em especial sobre os árcons. Uma outra cópia deste primeiro Apocalipse foi descoberta em 2001, quando a nossa querida Frieda Nussberger Chacos entregou o Codex Chacos para os cuidados da Micenas Foundation of Ancient Art, em Basel, na Suíça, porque o texto já estava se deteriorando sob os cuidados dela, e ela batizou o códice em nome do pai dela, Dimaratos Chacos, provavelmente o cara que comprou o texto de algum gaiato lá pelo Egito no passado. O Codex Chacos ele é datado aproximadamente do ano 300 depois de Cristo, e nele, além do primeiro Apocalipse de Tiago, nós encontramos a velha e boa carta de Pedro a Filipe, de que tratamos em algumas aulas aí, o Evangelho de Judas e um trechinho de um texto chamado As Tentações de Alógenes, que não deve ser confundido com Alógenes o Estranho, que se encontra na biblioteca de Nag Hammadi. O documento pode ser considerado como um apocalipse porque ele trata de revelações, de ensinamentos secretos de Jesus ao seu discípulo Tiago. O texto vem em formato de diálogo e narrativa ao mesmo tempo, e em alguns momentos o autor fala em primeira pessoa, em outros momentos ele fala em terceira pessoa. Essa mudança de pessoa pode ser, segundo os especialistas, um indício de um enxerto, de uma alteração do texto, provavelmente com o intuito de reforçar a posição de Tiago e a sua proeminência perante a congregação, a Eclésia de Jerusalém, como discutimos já nas aulas anteriores, e o tema principal destas nossas conversas, os poderes e os segredos na Eclésia de Jerusalém. No geral, podemos dizer que existem dois momentos nesse texto. O primeiro, Jesus está encarnado, está na iminência de sofrer o seu martírio,
E ele então revela segredos a Tiago, abre aspas, pois eles irão prender-me depois de amanhã, mas a minha redenção está próxima. Depois, num segundo momento, numa aparição pós-ressurreição, Jesus ensina Tiago a como falar com os arcos, seja lá quem forem esses arcos. Este texto é considerado como sendo gnóstico. É como se Jesus e Tiago fossem os arquétipos do telestes e do mistai, do mestre e do iniciado. Mas a brutalidade da crucificação e as agonias a serem enfrentadas por Tiago, ela revela um mindset do mártir, essa postura cristã da resistência contra o opressor. E essa coisa do martírio é uma coisa estranha ao pensamento gnóstico. Como já discutimos antes, nem os pagãos, nem a igreja aprovava e via com bons olhos essa coisa do martírio. Para o pagão, morrer por uma causa extra-vida era uma grande besteira, era um absurdo, e o sofrimento como meio de atingir a redenção é uma coisa definitivamente não gnóstica. E aqui vem um disclaimer, tá? Essa confusão entre Christos, o Eion de Valentinos, e Jesus, o Cristo, ela começa justamente quando os pais da igreja vão analisar os textos gnósticos. Segundo Valentinos, o Christos não é o judeu ungido pregado na cruz, mas sim um Eion. Christos, segundo Valentinos, é um Eion numa missão avatárica, ou seja, um ser divino que desce e age através de um corpo humano, neste caso, o corpo do judeu. Sobre a descida avatárica, nós sugerimos a leitura de O Mito de Sofia nas escrituras de Nag Hammadi, o link está aqui embaixo. Também sugerimos as escrituras de Nag Hammadi e uma nova leitura, volumes 1, 2 e 3. Volume 3, este, que fala da tradição de Tiago e da tradição de Maria. O Eion Christus, então, ele desce, ele encarna no avatar do judeu para falar de gnosis. E nos segredos revelados a Tiago, neste texto, o mestre fala de Sofia. Assim como ele revela Sofia a João, assim como ele revela Sofia a Pedro, em seus respectivos textos. Jesus deixa bem claro aqui, cuidado com os arcons. Ele pede para que prestemos atenção às autoridades e nós vamos falar sobre os arcos em breve, com mais detalhes. Mas afinal, Tiago é ou não irmão do Rabi? Neste Apocalipse, Tiago não é irmão de sangue de Jesus, abre aspas. Já te dei um sinal destas coisas, meu irmão Tiago. Não foi sem razão que te chamei de meu irmão, embora não sejas fisicamente meu irmão. Fecha aspas. Mas isso seria um fato ou seria um desmentido? Ser o irmão de Jesus confere um grande status à figura de qualquer pessoa, né? Mas aqui, e apenas aqui, Tiago não é irmão de Jesus. Esta ligação é literalmente negada. Tiago desfrutava de grande prestígio entre os gnósticos. Não é à toa que são 3 textos sobre Tiago na biblioteca de Nag Hammadi. No entanto, o seu perfil tzadik liga Tiago à cultura judaica e à eclésia de Jerusalém. Ele é um dos discípulos originais de Cristo, portanto, ele não pode ter sido um gnóstico no sentido clássico de gnóstico. A não ser que Jesus tenha sido não o Messias esperado pelos judeus, mas sim um telestes. Para nós, a presença da tradição de Tiago entre os cadernos de Nag Hammadi reflete o sincretismo do cristianismo judeu nos círculos gnósticos. E é muito, muito difícil distinguir o que é cristianismo e o que é gnosticismo, né? O que é o cristianismo gnóstico e o que é esse gnosticismo infiltrado. Mas o messianismo judeu e a narrativa da batalha final entre o bem e o mal, e a luz e as trevas, além de não ser um material gnóstico, não tem nada a ver com Deus e o diabo. Isso é uma coisa importante de notar. Isso tem mais a ver com a condição do povo judeu sob a dominação do invasor romano. Ou seja, o gnosticismo
ele não está restrito à Judéia. O gnosticismo ele vem lá das planícies da Pérsia e acaba se espalhando pela Europa e pela bacia do Mediterrâneo. Esse messianismo judaico-cristão afasta Tiago da tradição, por exemplo, dos sethianos e dos valentinianos. O mais próximo desse apocalipse cristão, bíblico, no mito de Sofaia, é o que os animistas sofiânicos chamam de correção de Sofaia. E nesse momento, Sofaia, o próprio planeta, né, a própria deusa encarnada no planeta, vai agir e alguma coisa vai mudar aí nessa condição louca, nessa condição humana. Mas não tem nada a ver com batalha entre o bem e o mal. O animismo sofiânico não vê o drama humano como uma eterna luta entre o bem e o mal, mas sim uma luta entre aquilo que se coloca entre a humanidade e a mãe, o planeta. O mito de Sofaia está aqui no Apocalipse de Tiago, nos Apocalipses de Tiago, mas o ponto central do texto não é Sofaia, e sim o martírio, e a forma como Tiago deve enfrentar este martírio. Se esse texto é realmente gnóstico, a gente tem que imaginar que ele deve já ter tido uma grande influência dessa espiritualidade cristã, judaico-cristã. E tal sincretismo deve ter ocorrido por cooptação das práticas e do vocabulário gnóstico, pela adaptação dos textos e depois pela cópia da cópia da cópia ad infinitum, apesar da destruição dos escritos dos hereges. Nós imaginamos que esses caras, que esses gnósticos, tinham milhares, se não milhões de livros escritos, cópias. Uma prova disso é o volume de livros registrados na história que foram queimados lá só em Alexandria, né? Nós imaginamos também que haviam outras bibliotecas espalhadas pelo mundo antigo com consideráveis volumes, né, de livros. E nós também imaginamos que quem escreveu esses livros eram os antigos professores da humanidade, não podiam ter sido escritos por outrem. A nossa opinião é que esse material gnóstico é um material original e que estas são realmente as palavras de Jesus. O que nós não entendemos é por que este Jesus, com esta mensagem, é totalmente ignorado ou considerado uma aberração pela doutrina da igreja. Afinal de contas, Tiago, Pedro e João, três figuras importantíssimas nos textos gnósticos, são os três fundadores aí da igreja e da eclésia de Jerusalém. Este Apocalipse apresenta uma longa série de perguntas e respostas que são colocadas por três seres celestiais que são aqui chamados de coletores de pedágio. Fica claro que esses seres celestiais, deste e de outros textos gnósticos, são os árcons. Segundo os sethianos, os árcons existem fisicamente, além de serem seres psíquicos. Os animistas sofiânicos entendem que eles são seres psíquicos porque eles conseguem manipular a nossa mente. Mas a realidade física dos árcons é um fato registrado pelos sethianos no texto A Natureza dos Árcons. Pode-se conjecturar também que Jesus não esteja falando apenas de seres espirituais que guardam as passagens da ascensão aos céus e ao reino, mas também de entes físicos. As autoridades, os archons, os rulers, realmente barram você. E eles estão no caminho. Isso não é uma metáfora, pessoal. Se você encontrar um deles, a lista de perguntas e respostas revelada por Jesus é uma forma de se livrar daquilo que a gente entende por abdução alienígena. Ou seja, um contato imediato do quarto grau, que é uma coisa muito, mas muito curiosa. Em A Natureza dos Árcons, os árcons são seres físicos e não seres espirituais, como os especialistas gostam de afirmar. Essas perguntas e respostas são vistas pelos pais da igreja como um sacramento de extrema unção, a ser ministrado a um gnóstico que estivesse à beira da morte. Mais ou menos assim: César, meu querido, quando morreres, vais encontrar esses cobradores de pedágio. Eles vão perguntar isso, 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 e tu deves responder isso, isso, isso. Nós não entendemos assim. A mensagem secreta de Jesus a Tiago é exatamente aquilo que você deve dizer se algum dia o senhor e a senhora se encontrarem
numa situação de abdução alienígena. Se você souber as respostas, eles te deixam em paz. O relato não tem rodeios, ele vai direto ao assunto. Jesus chega falando sobre a redenção, salvação da sua alma e resgatando a virgindade de Maria, ou seja, Tiago não é irmão de sangue de Jesus. Em seguida, Jesus fala do Pai e o descreve como um valentiniano, abre aspas. Outrora nada existia, exceto Ele que é. Ele é inominável e inefável. O Mestre Jesus se declara o inominável, abre aspas, proveniente daquele que é, embora a confusão de nomes. E depois ele diz, abre aspas, nós ambos viemos dele que é, mas eu venho antes de vós. Essa informação de que Jesus veio antes de nós, ela é confirmada tanto pelo livro secreto de João, quanto pelo Irineu. Sugiro que os senhores deem uma olhada nesses dois textos, Contra as Heresias e o livro secreto de João, o Apócrifo de João. O mito de Sofaia conta que Sofaia, junto com o seu parceiro Thélete, criou o Anthropos em Sísige, em emparelhamento aeônico. Mas isso ocorreu muito tempo depois do surgimento do Eion Christus. Lembrando que as escalas de tempo em qualquer cosmogonia são incomensuráveis. A tradição de perguntas e respostas também está aqui no primeiro Apocalipse de Tiago, e a primeira pergunta que surge aqui é sobre a feminilidade. E o mestre responde o seguinte, abre aspas, digo-vos que a feminilidade existiu, mas não foi a primeira. Segundo o mito de Sofaia, a deusa é a entidade mais jovem e a mais ousada dos Eions do Pleroma. Ela de fato não existia quando Cristo veio a existir, quando Cristo foi emanado pelo Pai. Feminilidade, pessoal, é o que a gente chama de womanhood, ou seja, são as qualidades tradicionalmente consideradas como sendo típicas de uma mulher, o arquétipo do que é ser uma mulher. Tiago parece incomodado com as mulheres que andavam junto com Jesus. E aí ele pergunta, abre aspas, quem são as 7 mulheres que são tuas discípulas? E eis que todas as mulheres te abençoam. Em seguida, Tiago diminui a condição das mulheres, abre aspas. Também me admiro de como os vasos impotentes se tornam fortes através da percepção dentro delas. Nessa história da feminilidade, surge uma questão interessante aqui. A natureza do nosso cosmos, diz o texto, é o produto de uma fêmea de uma fêmea. Isso nos remete à famosa afirmação do Evangelho de Filipe: o mundo foi criado por um erro. Esta fêmea citada aqui podem muito bem ser as duas Sofaias descritas por Valentinos e registradas por Irineu. Ou seja, uma Sofaia que se arrependeu por ter agido unilateralmente e saído do pleroma sem autorização, e foi readmitida ao pleroma, e a parte deficiente da Sofaia, aquela Sofaia com a entímesis deficiente, o entusiasmo divino fora de controle, esta não foi admitida de volta ao pleroma, e esta se transformou no planeta Terra. Ou seja, o nosso mundo vem de uma fêmea de uma fêmea. O termo utilizado por Filipe na declaração de que o mundo foi criado por um erro é cosmos, ou seja, cosmos naquele tempo significava sistema de mundo como ordem social ou sistema planetário. Os gnósticos entendiam que o nosso mundo, ou seja, nossa condição humana, é o resultado de um erro, a deficiência ou a transgressão de Sofaia, a deusa que caiu do pleroma. Sobre a queda da deusa Sofaia e sobre como esse erro, essa anomia se deu, dar uma olhadinha aqui no mito de Sofaia, nas escrituras de Nag Hammadi, ou Não a Imagem de Deus, de John Lamlash. John foi o cara que restaurou o mito de Sofaia. Esse livro é imperdível, pessoal. Jesus diz que o Cristo encarnado trouxe a imagem do Pai, abre aspas, para que os filhos dele que é
possam saber o que é deles e o que lhes é estranho. Neste momento descobrimos que Jesus está encarnado e que estas revelações estão sendo feitas na véspera da sua paixão. Abre aspas. Eis que vos revelarei tudo sobre este mistério, pois eles irão prender-me depois de amanhã, mas a minha redenção está próxima. Este é o fim da parte 1 dessa aula número 7. E na próxima aula, Jesus e Tiago discutem por que as autoridades deste mundo, os arcons, querem capturá-los. Vejo vocês no futuro, muito em breve. Um grande abraço, até mais.